Renata estava de pé no meio da sala, com os olhos presos naquele pedaço de papel sobre a mesa. Era só um contrato de aluguel. Só isso. Mas o nome que aparecia ali, em letras claras, parecia engasgar o ar do apartamento inteiro. Proprietário, Otávio. Ela leu uma vez. Duas. Na terceira, já não conseguia manter a mão firme. O apartamento onde estava, o mesmo que um dia o amante rico tinha prometido como prova de amor e de status, agora pertencia ao homem que ela tinha deixado para trás, humilhado, chamando de caipira sem futuro. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quantas pessoas, como ela, acreditam que a felicidade está sempre um passo adiante, em algo mais brilhante, mais caro, mais bonito? Quantas vezes alguém deixa o que é simples, mas sincero, para correr atrás de uma promessa que parece grande demais para ser verdadeira? Ela fez isso. Deixou o marido dedicado, criador de gado, a vida tranquila no interior, a família, a história, por um homem elegante, cheio de palavras bonitas e presentes caros. Por um apartamento como aquele. Pela sensação de vencer na frente de todo mundo. Até que tudo virou de cabeça para baixo. Agora, aquele presente que ela exibia como troféu tinha outro dono. Justamente quem ela mais tinha ferido. E, por trás desse nome no contrato, havia uma verdade que ela não imaginava. Nada ali era coincidência. Se você quiser descobrir como Renata chegou ao ponto de morar, como inquilina, no mesmo apartamento que um dia ela usou para se achar superior, e como criador de gado virou o dono silencioso de tudo isso, fique comigo até o fim dessa história. Aproveite para deixar o like, porque isso ajuda muito a espalhar o canal para mais pessoas. Escreva nos comentários se é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui e de onde você está assistindo. E se ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder as próximas histórias. Agora, vamos voltar no tempo, para entender como tudo começou. Anos antes daquele contrato de aluguel chegar às mãos de Renata, a vida dela parecia seguir um rumo bem diferente. Ela morava numa cidade pequena do interior, numa casa simples, com varanda, galinhas no quintal e cheiro de café passado na hora. Era casada com Otávio, um homem calado, acostumado ao trabalho duro na fazenda, criador de gado desde menino. Ele acordava cedo, dormia tarde e quase nunca reclamava. Renata, por outro lado, sempre teve uma inquietação lá dentro do peito. Olhava as revistas, via novelas, escutava histórias de gente que venceu na vida e ficava se perguntando por que o destino dela tinha sido tão comum. Foi nessa mistura de insatisfação e curiosidade que o caminho dela cruzou com o de Rafael, um homem de cidade grande, terno alinhado, sorriso fácil e promessas que brilham mais do que qualquer sol de meio-dia no pasto. E ali começou a história que mudaria a vida de todos, a de Renata, a de Otávio e até a de quem assistia tudo de longe, sem imaginar a reviravolta que o tempo ainda ia trazer. Renata passava um pano úmido na mesa da cozinha quando ouviu, pela janela, o barulho do motor da caminhonete de Otávio voltando da fazenda. Ela já conhecia aquele som, o jeito como o carro encostava devagar, quase pedindo licença para chegar. Otávio entrou com as botas empoeiradas, o chapéu na mão e o rosto marcado pelo sol. "Bom dia, Renata. O café ainda tá quente?" perguntou, com a voz mansa. "Tá, esquento de novo se quiser", respondeu ela, sem olhar muito. Ele sentou, serviu o próprio café, comeu um pedaço de pão, agradeceu. Era sempre assim, poucas palavras, muitos gestos de cuidado. Às vezes ele trazia um queijo de presente, às vezes um pacote de bolacha que sabia que ela gostava. Mas, na cabeça de Renata, aquilo tudo era pouco demais. Ela olhava para as mãos grossas de Otávio e pensava em homens que via na televisão, bem vestidos, cheirando perfume caro, entrando em carros que nunca levantavam poeira. Naquela manhã, porém, algo diferente ia acontecer. Otávio comentou: "Hoje vai vir um comprador importante aí na fazenda. Dizem que é gente grande da cidade, vem ver o gado. O pessoal tá animado, dizem que é homem de muito dinheiro." Renata prendeu atenção naquela frase. "Homem de muito dinheiro", repetiu, sem perceber que tinha falado alto. Otávio sorriu, sem maldade. Parece que vem com o pessoal da cidade grande, daqueles que só andam de terno. O gerente lá falou que é gente que mexe com investimento, essas coisas." Ela fingiu desinteresse, mas por dentro algo se acendeu. Cidade grande, terno, dinheiro, investimento. Tudo o que ela imaginava quando fechava os olhos à noite e pensava numa vida diferente. Ao longo do dia, enquanto varria a casa e cuidava das coisas, a cabeça de Renata não saía da mesma imagem. Homens de terno, carro brilhando,
conversando de forma elegante, sem o cheiro forte do curral, sem mãos rachadas. Quando foi quase na hora do almoço, Joana, sua melhor amiga, apareceu no portão. Renata, menina, tu tá sabendo? Perguntou, animada. O pessoal tá dizendo que o tal comprador da fazenda é bonito, viu? E muito rico. Renata deu um meio sorriso. Otávio comentou, murmurou. Joana se sentou na cadeira da varanda. Dizem que ele não é casado. E que é daqueles que vivem viajando, conhecendo o mundo. Imagina, Renata, uma vida assim? As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. Renata então falou. Ah, Joana, vida assim não é pra gente, não. A gente nasceu foi pra esquentar fogão e cuidar de roupa no varal. A boca dizia uma coisa, mas o coração pedia outra. Naquela tarde, um carro preto, grande, passou devagar pela rua de terra em frente à casa de Renata, levantando pouca poeira, como se até a poeira respeitasse o brilho da lataria. Ela viu pela janela. Viu o homem descer. Viu o terno. Viu o jeito confiante com que ele andava. Era Rafael. E naquele instante, mesmo sem saber o nome dele ainda, Renata sentiu que algo ia sair do lugar na vida dela. Ela só não imaginava o tamanho do preço que pagaria por isso. O capítulo termina com o carro de Rafael sumindo na estrada, enquanto Renata, parada na porta, tenta entender por que o coração dela bateu tão mais rápido do que quando via a caminhonete de Otávio. O que ela ainda não sabia é que aquela primeira batida acelerada ia empurrá-la para uma sequência de escolhas que mudariam tudo. No dia seguinte, Otávio chegou em casa mais tarde que o normal. Trazia o rosto cansado, mas havia ali uma animação diferente. Fechou um bom negócio? Perguntou Renata, tentando parecer apenas educada. Fechou sim. O tal comprador, o Rafael, levou um lote grande de gado. Pagou bem. Gente decidida. Renata fingiu que era só curiosidade comum. E como ele é? Otávio pensou um pouco. Ah, é homem da cidade, né? Bem arrumado, fala bonito. Mas pareceu respeitoso. Nada metido, não. Até elogiou a fazenda. Essa última frase ficou ecoando na cabeça de Renata. Fala bonito. Nos dias seguintes, o nome de Rafael começou a aparecer em conversas na cidade. Uns diziam que ele estava comprando terrenos, outros que vinha abrir empresa, outros que só estava diversificando os investimentos. Para a maioria, era apenas um forasteiro com muito dinheiro. Para Renata, ele começou a virar uma espécie de símbolo. Certa tarde, ela acompanhou Otávio até a cidade para resolver uns papéis no cartório. Enquanto ele esperava na fila, ela ficou olhando o movimento pela janela. Foi aí que viu Rafael de novo, na calçada em frente, conversando com um homem de terno claro. Ele ria. Gesticulava. Parecia tão seguro de si que, por um momento, Renata sentiu vergonha do próprio vestido simples. Como se o destino quisesse brincar com ela, Rafael olhou na direção da janela. Os olhos dos dois se cruzaram por alguns segundos. Ele sorriu, apenas por educação, como quem cumprimenta qualquer desconhecido. Mas para Renata, aquele sorriso pareceu abrir uma porta imaginária. No caminho de volta para casa, ela não comentou nada com Otávio. Mas, naquela noite, deitada, ficou repetindo mentalmente a cena do olhar e do sorriso. Os dias passaram. Até que, num fim de tarde, Otávio chegou em casa e comentou. Renata, sábado vai ter um churrasco lá na fazenda, para comemorar o negócio. O gerente quer fazer uma recepção simples pro tal do Rafael. Falou para eu levar você, se quiser ir. Renata sentiu o coração bater diferente. Ela hesitou um pouco, só por aparência. Ah, Otávio, festa de fazenda, essas coisas, nem sei. Vai ser bom para você sair um pouco de casa. Faz tempo que não vai em nada, insistiu ele, gentil. Na verdade, Otávio achava que a esposa andava distante, meio triste, e que talvez um pouco de distração fizesse bem. Ele não fazia ideia de que, ao convidá-la, estava aproximando, sem querer, duas pontas de uma história complicada. No sábado, Renata escolheu o melhor vestido que tinha. Prendeu o cabelo com mais cuidado. Passou o único batom de cor mais forte que guardava para ocasiões especiais. Quando chegaram à fazenda, o clima era de confraternização. Carne assando, mesa simples montada, risadas. Rafael estava lá, conversando com alguns homens, de camisa social clara, sem terno, mas ainda assim muito diferente de todo mundo ao redor. Quando viu Otávio se aproximar, Rafael estendeu a mão. Otávio, meu amigo.
Cheguei cedo demais? Que nada. Tá ótimo. Essa aqui é minha esposa, Renata, apresentou o criador de gado. Rafael voltou a olhar para ela, desta vez com atenção real. Muito prazer, Renata. Já tinha visto você na cidade, acho. Mas não sabia que era esposa do Otávio. Ele é um homem de sorte, disse, com um sorriso educado. A frase simples, que qualquer pessoa poderia dizer por cordialidade, caiu no coração de Renata como elogio pessoal. Ela sentiu o rosto esquentar. Durante a festa, Rafael foi atencioso. Não de forma escancarada, mas sempre educado, perguntando se ela queria algo, fazendo comentários sobre a vista da fazenda, falando da beleza do lugar. Você sabia que muita gente de fora pagaria caro para ter essa paz que você tem aqui todo dia? Ele comentou, olhando ao redor. Renata deu um sorriso sem graça. As pessoas sempre querem o que não têm, né? Rafael concordou. Cidade grande tem tudo. Mas também tem muito vazio. Aqui falta coisa, mas sobra verdade. Renata pensou que, se ele soubesse o quanto ela sonhava com a tal cidade grande, talvez não dissesse aquilo. Mas ficou calada. No fim da noite, enquanto os convidados iam embora, Rafael se despediu dela com um aperto de mão um pouco mais demorado do que o necessário. Otávio não percebeu. Renata percebeu demais. Naquele momento, algo mudou dentro dela. Não era ainda uma decisão. Era só uma semente. Mas sementes, quando encontram terreno fértil, crescem. E o terreno da insatisfação de Renata estava mais do que pronto. Depois do churrasco, a presença de Rafael começou a se repetir com mais frequência na vida de Renata e Otávio. Ele aparecia de vez em quando na fazenda para acompanhar de perto os negócios, fazia perguntas, elogiava a qualidade do gado, oferecia conselhos sobre como valorizar melhor a produção. Otávio, simples, via nele uma oportunidade de crescimento. Esse Rafael entende de negócio, Renata. Disse que, se eu me organizar, dá para aumentar o lucro sem nem aumentar o pasto. Contava, entusiasmado. Renata ouvia, mas a atenção dela era outra. Ela percebia o modo como Rafael olhava para ela quando Otávio se distraía. Pequenos olhares, nada invasivo, mas claros. Certo dia, enquanto Otávio foi até o curral ver uma cabeceira de gado, Renata ficou sentada na varanda da casa da fazenda, tomando um café. Rafael se aproximou, com passos tranquilos. Posso? Perguntou, apontando para a cadeira ao lado. Claro, respondeu ela, tentando parecer natural. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, olhando para o campo. Então, Rafael falou. Você parece não gostar muito daqui. Renata se assustou com a frase direta. Como assim? Seus olhos. Quando alguém gosta muito do lugar onde está, o olhar descansa. O seu tá sempre procurando alguma coisa lá longe. Renata respirou fundo. Às vezes eu só fico pensando no que teria sido da minha vida se eu tivesse feito outras escolhas. Rafael não forçou o assunto, mas também não recuou. Todos nós pensamos assim em algum momento. Eu também já pensei. Mas depois descobri que, se a gente quer outra vida, tem que ir atrás. Senão a gente adoece aqui dentro, falou, tocando de leve o próprio peito. Aquelas palavras ficaram martelando na cabeça de Renata por dias. Pouco tempo depois, Rafael disse que precisava ir com mais frequência à cidade grande para cuidar de negócios, mas prometeu continuar a parceria com Otávio. Um dia, ao se despedir, entregou um cartão a Renata. Se um dia você e o Otávio precisarem de algo, contem comigo. Qualquer coisa. Ela guardou o cartão como quem guarda uma chave. Os meses passaram. A convivência entre Renata e Otávio foi ficando mais pesada. Não porque ele tivesse mudado, mas porque ela já não conseguia enxergar nele o homem que um dia escolheu, e sim o retrato da vida que queria deixar para trás. Começaram as pequenas discussões. Essa vida aqui não muda nunca, Otávio. Todo dia é a mesma coisa, reclamou ela, certa noite. Mas a gente tá crescendo, Renata. Eu tô tentando melhorar, tô ouvindo os conselhos do Rafael. As coisas vão melhorar, tentou explicar. Ela, porém, já comparava qualquer esforço de Otávio com a imagem pronta de sucesso que via em Rafael. Até que, numa tarde chuvosa, depois de uma discussão mais dura, Renata fez algo que vinha ensaiando mentalmente havia muito tempo. Pegou o cartão que guardava na gaveta, respirou fundo e ligou. Alô? A voz de Rafael soou do outro lado. Aqui é a Renata, esposa do Otávio. Ele não pareceu surpreso. Oi, Renata. Em que posso ajudar?
Ela hesitou. Eu não sei nem por onde começar. Rafael falou com calma. Então começa pelo que está doendo. A partir daquela ligação, a distância entre eles começou a diminuir. Rafael passou a usar palavras que Renata nunca tinha ouvido direcionadas a ela. Inteligência, beleza, potencial, vida desperdiçada. Você não nasceu para ficar trancada numa rotina que te sufoca, Renata. Ele dizia. Você tem brilho. Só tá apagado no lugar errado. Um dia, depois de muitas conversas escondidas, ele foi direto. Eu posso te trazer para a cidade. Posso te dar uma vida diferente. Um apartamento só seu, num lugar bom. Você não precisa ficar aí, presa. Renata sentiu o coração disparar. Eu sou casada, Rafael. Casamento sem amor é prisão. E, pelo que você me conta, você tá presa faz tempo. Ela sabia que estava ultrapassando uma linha. E, ainda assim, continuou. Até que, numa noite em que Otávio chegou mais tarde, cansado, e esqueceu de tirar as botas antes de entrar, sujando um pouco o chão que ela acabará de limpar, Renata explodiu, sem ser justo. Eu não aguento mais essa vida, Otávio. Essa casa cheia de barro, essa rotina, esse descaso. Eu me sinto morta aqui dentro. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos, sem entender de onde vinha tanta raiva. Depois, perguntou, com a voz baixa. Você tá infeliz comigo, Renata? Ela, em vez de respirar fundo e conversar, deixou sair tudo de uma vez. Eu tô infeliz com tudo. Com essa cidade pequena, com essa casa, com essa vida. Eu queria outra coisa, mas você não entende. Naquela noite, Renata dormiu virada para a parede. Otávio mal dormiu. Poucos dias depois, com a mala pequena arrumada e um olhar duro no espelho, Renata tomou a decisão que não teria volta. Saiu de casa, deixando um bilhete curto para o marido. Eu preciso de outra vida. Me perdoa, mas não posso mais ficar. O bilhete ficou em cima da mesa da cozinha. Otávio leu em silêncio, segurando o papel com as mãos firmes, sem drama, mas com um vazio imenso por dentro. Renata, enquanto isso, seguia dentro de um carro em direção à cidade grande, onde Rafael a esperava com promessas de um futuro brilhante. Quando o carro parou em frente ao prédio alto, com fachada espelhada e portaria elegante, Renata sentiu as pernas tremerem. Nunca tinha entrado em um lugar daquele tipo. Rafael a recebeu com um sorriso seguro. Bem-vinda à sua nova vida, disse, abrindo a porta lateral para ela. Entraram pela recepção, onde um funcionário educado cumprimentou Rafael pelo nome. Renata observava tudo, fascinada. O piso brilhante, o arranjo de flores, o cheiro diferente no ar. No elevador, ela se viu refletida no espelho, roupa simples, mala modesta. Ao lado, Rafael parecia ter saído de uma revista. Por um momento, sentiu-se deslocada. Mas ele segurou sua mão, como se dissesse sem palavras que ela fazia parte daquele cenário. Ao chegarem ao andar alto, Rafael tirou uma chave do bolso. Pronta? Perguntou. Renata assentiu. Ele abriu a porta. A sala ampla, clara, com janelas grandes, se revelou aos poucos diante dela. Piso bonito, móveis modernos, tudo em ordem. Rafael, isso é lindo, ela murmurou, quase sem voz. Ele sorriu. Eu prometi que ia te mostrar que você merece mais do que aquela vida apagada. Esse apartamento é um começo. Enquanto ela caminhava pelos cômodos, tocando os móveis, abrindo as portas dos armários, vendo o quarto com roupa de cama impecável, o banheiro com espelho grande, a cozinha planejada, uma sensação forte de vitória tomou conta dela. Agora, sim, eu venci, pensou. De repente, a imagem da casa simples com varanda de madeira pareceu pequena demais na memória. O cheiro de terra molhada deu lugar ao perfume leve que vinha do difusor na sala. Esse apartamento é meu? Perguntou, ainda sem acreditar. Rafael foi direto. Está no meu nome, por enquanto, por questões práticas. Mas é um presente para você. Eu quero que você se sinta dona da própria vida. Renata não entendeu direito o que significava por enquanto, mas não quis estragar o momento com perguntas. Nos dias que se seguiram, ela começou a construir uma nova rotina. Acostumou-se com o porteiro chamando o elevador, com o barulho distante da cidade, com o supermercado ali perto, com as luzes da noite entrando pela janela da sala. Postava fotos sorrindo na sacada, tirava selfies na frente do espelho grande, mandava imagens para Joana, que, do interior, respondia com espanto. Renata, que coisa mais chique. Você tá linda.
Nem parece a mesma pessoa. Renata sentia um misto de orgulho e alívio. Era como se tudo o que tinha feito tivesse sido validado pelo brilho daquele apartamento. Enquanto isso, Otávio reorganizava a própria vida em silêncio. Continuava acordando cedo, cuidando do gado, enfrentando os dias como sempre fez. A dor estava ali, mas ele não a deixava virar espetáculo para ninguém. Algumas pessoas na cidade cochichavam. Você viu? A Renata foi embora com o homem rico lá da cidade grande, diziam. Coitado do Otávio, sempre foi tão trabalhador. Ele ouvia, mas não rebatia. Apenas seguia. Certo dia, numa ligação com Joana, Renata tentou justificar as escolhas. Eu merecia isso, Joana. Eu passei a vida toda naquela mesmice. O Otávio é bom homem, mas a vida com ele era pequena demais para mim. Joana respondeu com cautela. Eu entendo que você queria mais, Renata. Só espero que esse mais não te cobre um preço grande demais depois. Renata riu, achando exagero. Preço? Eu nunca estive tão bem. O Rafael cuida de tudo. Disse que esse apartamento é só o começo. Mas, devagar, alguns detalhes começaram a incomodar. Rafael nem sempre dormia ali. Dizia que tinha reuniões tarde da noite, viagens rápidas, compromissos inadiáveis. Às vezes, chegava cansado, irritado, falando de negócios complicados, de perdas, de pressões. O mundo dos investimentos é cruel, Renata. A gente ganha muito num dia e quase perde tudo no outro, ele comentava, jogando a gravata no sofá. Ela, ainda encantada, não dava muita importância. Afinal, a realidade imediata dela era boa. Apartamento confortável, contas pagas, vida sem preocupações domésticas além de escolher o que cozinhar ou pedir para comer. Certo dia, porém, enquanto Rafael tomava banho, o celular dele tocou na mesa da sala. A tela acendeu, mostrando uma notificação de mensagem. Precisamos falar sobre a garantia do apartamento. Os prazos estão acabando. Renata sentiu um frio na barriga. Não era curiosa de mexer em coisas dos outros, mas a palavra garantia ligada ao apartamento despertou um alarme. Quando Rafael saiu do banheiro, com a toalha nos ombros, ela perguntou, tentando soar casual. Rafael, o apartamento. Tá tudo bem com ele, né? Ele deu um sorriso tranquilo demais. Claro que está, Renata. Por que a pergunta? Nada, só curiosidade. Você falou tanto desses negócios de ganhar e perder. Fiquei pensando se isso aqui entra no meio dessas coisas. Ele se aproximou e deu um beijo leve na testa dela. Fica tranquila. Esse lugar aqui é o nosso refúgio. Eu não misturo isso com trabalho. Renata quis acreditar. E por algum tempo acreditou. Mas a mensagem que tinha visto não saiu mais da cabeça dela. Alguns meses depois, as ausências de Rafael se tornaram mais frequentes. Ele ficava dias fora, aparecia de repente, sempre com o mesmo discurso. É fase difícil, Renata. Mercado oscilando, pressão dos investidores. Mas vai passar. Ela começava a perceber que o olhar dele estava mais cansado, menos seguro. As conversas sobre futuro foram diminuindo, dando lugar a desabafos sobre problemas. Uma noite, ele chegou com expressão fechada, jogou a pasta no sofá e ficou em silêncio por um tempo, olhando para a janela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Renata. Ele demorou a responder. Alguns negócios deram errado. Coisa grande. Eu tô tentando segurar, mas... Parou no meio da frase. Mas o quê? Insistiu ela. Rafael passou a mão no rosto. Nada que você precise se preocupar. Eu resolvo. Ela não insistiu naquele momento, mas o incômodo aumentou. Dias depois, a campainha tocou. Renata abriu a porta e deu de cara com um homem de terno simples, pasta na mão, expressão séria. Boa tarde. A senhora é a Renata? Perguntou. Sou. Sim. O senhor Rafael está? Não, ele está viajando. Aconteceu alguma coisa. O homem respirou fundo. Eu sou do escritório que cuida de algumas questões jurídicas dele. Preciso entregar uns documentos importantes. Pode receber? Renata, sem desconfiar do peso do que aceitava, respondeu. Posso, sim. Assinou o recebimento e fechou a porta. Por um momento, pensou em deixar os papéis em cima da mesa e esperar Rafael voltar. Mas algo dentro dela disse para olhar. Abriu o envelope devagar. As primeiras palavras que leu a deixaram gelada. Notificação de possível execução de garantia.
Imóvel localizado na rua tal, apartamento tal, registrado em nome de Rafael. Ela reconheceu o endereço. Era o daquele apartamento. Os olhos correram pelas linhas seguintes, mesmo sem entender todos os termos. Mas entendia o suficiente para perceber que, se certas dívidas não fossem quitadas, o apartamento seria usado para cobrir o prejuízo. Naquela noite, ligou para Rafael com a voz trêmula. Rafael, vieram aqui, trouxeram os papéis falando de execução, de garantia, de dívida. E estava escrito o endereço daqui. O que está acontecendo? Do outro lado, ele suspirou fundo. Renata, eu não queria te envolver nisso. Usei o apartamento como garantia no negócio. Era coisa certa, ganho quase certo. Só que deu errado. Deu errado quanto? Ela perguntou, com medo da resposta. O suficiente para eu ter que correr muito para não perder mais do que já perdi. E o apartamento? Houve um silêncio curto, pesado. Eu tô fazendo o possível para não chegar nesse ponto. Renata sentiu as pernas fraquejarem. Você me disse que aqui era nosso refúgio, que era meu presente. E continua sendo, se eu conseguir resolver. Eu não fiz por mal, Renata. Eu achei que estava multiplicando patrimônio, não arriscando. Ela desligou sem discutir mais. Ficou sentada no chão da sala por um tempo, olhando em volta. De repente, tudo que antes parecia sólido ganhou aparência frágil, como se pudesse sumir de um dia para o outro. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Telefonemas, mensagens, idas e vindas de Rafael. Até que, certa tarde, ele apareceu no apartamento com o rosto ainda mais abatido. Renata, eu preciso ser honesto. A situação fugiu do controle. Eu vou ter que deixar o apartamento ser leiloado. Não tenho como cobrir tudo. Ela levou alguns segundos para processar. Leiloado? Como assim? Vão vender o apartamento? É o procedimento normal quando a garantia é executada. Eu tentei renegociar. Tentei tudo. Não deu. Renata começou a chorar, não apenas pelo lugar em si, mas por tudo que ele representava. A prova da vitória, a justificativa para ter deixado o casamento, o símbolo da nova vida. E eu? Vou para onde? Perguntou, quase num sussurro. Rafael abaixou o olhar. Eu não tenho como te manter aqui, Renata. Nem aqui, nem em outro lugar desse nível agora. Eu também vou ter que me reorganizar. Muita coisa minha tá indo embora junto. Aquela frase caiu nela como uma sentença. Muita coisa minha tá indo embora junto. Ela percebeu, com um aperto no peito, que fazia parte da lista de perdas. Pouco tempo depois, realmente veio a notificação oficial. O apartamento seria colocado em leilão. Haveria uma data para venda pública. Quem desse o maior lance, ficaria com o imóvel. Renata assistiu, impotente, ao mundo que tinha construído desabar. Teve que empacotar as poucas coisas que eram realmente suas e sair do lugar que, por tão pouco tempo, tinha chamado de lar. Foi morar num espaço bem menor, alugado, com o pouco dinheiro que ainda tinha. Rafael, cada vez mais enrolado em dívidas, foi se afastando, até que um dia simplesmente não apareceu mais. O apartamento, esse símbolo da grande virada da vida de Renata, foi parar num anúncio de leilão, com uma descrição fria: imóvel de padrão médio, boa localização, oportunidade. No dia do leilão, alguém levantou a mão e deu um lance decisivo. O martelo bateu, o apartamento ganhou um novo dono. Renata não estava lá para ver. Não sabia quem tinha comprado. Não sabia que, naquele exato momento, o destino estava costurando, em silêncio, a reviravolta mais humilhante, ao mesmo tempo, mais surpreendente da vida dela. Porque o comprador tinha um nome que ela conhecia muito bem. Mas isso, ela só ia descobrir bem depois. E é justamente nesse ponto que termina a parte 1, com Renata sem apartamento, sem amante, sem casamento, começando do zero em um lugar pequeno de aluguel, tentando se reerguer, sem imaginar que, no futuro, por ironia do destino, voltaria ao mesmo apartamento, agora como inquilina, para descobrir, chocada, que o dono era o criador de gado que ela tinha deixado para trás, Otávio. Quando saiu do apartamento de Rafael, Renata foi parar em um lugar que nunca tinha imaginado para si. Era um quarto e sala apertado, no fundo de um corredor comprido, em um prédio antigo, sem elevador. As paredes tinham marcas do tempo, a janela não dava para uma vista bonita, e o barulho da rua entrava sem pedir licença. Ela colocou a pequena mala no chão, olhou em volta e, por alguns segundos, não conseguiu se reconhecer naquela cena.
A mulher que um dia tinha posado sorridente na sacada de um prédio moderno, se achando dona do mundo, agora contava as moedas para pagar um aluguel simples e as contas básicas. Na primeira noite ali, quase não dormiu. Ficou deitada no colchão que tinha conseguido comprar em 10, olhando para o teto, relembrando cada escolha que a tinha levado até ali. Doeu lembrar da casa com varanda no interior, do cheiro de café, do barulho da caminhonete de Otávio encostando devagar. Doeu, sobretudo, lembrar do modo como saiu. Um bilhete frio, uma mala pequena, um coração cheio de certezas que agora pareciam bobagem. No começo, ela tentou se manter firme. Conseguiu um trabalho simples numa pequena loja de roupas num bairro próximo. Não era nada glamuroso. Passava o dia em pé, atendendo clientes, dobrando peças, ouvindo músicas tocando baixinho. Mas era o que tinha. E ela precisava pagar as contas. De vez em quando, no ônibus, via mulheres bem arrumadas passando de carro, conversando ao telefone, falando de viagens. Era impossível não lembrar de Rafael e de tudo que ele tinha prometido. E, mais impossível ainda, não lembrar de Otávio e de tudo que ela tinha deixado. Numa noite de domingo, o telefone tocou. Era Joana, a amiga fiel do interior. Renata, como você tá, mulher? Renata tentou soar leve. Tô indo, Joana, um dia de cada vez. Fiquei sabendo umas coisas por aqui, disse Joana, devagar. Dizem que aquele tal do Rafael se enrolou todo, perdeu muita coisa. Renata fechou os olhos. Perdeu. E eu perdi junto. Houve um silêncio curto. Joana então perguntou. E o Otávio? Você tem notícias? Renata engoliu em seco. Não. Desde que fui embora, não falei mais com ele. Joana respirou fundo do outro lado da linha. Pois eu tenho. Ele tá indo bem. Trabalhando ainda mais. Parece até mais forte. Tem investido na fazenda, ampliou as coisas. Dizem que andou mexendo com outros tipos de negócio também. Renata ouviu aquilo com um misto de alívio e dor. Ficou feliz por ele, mas, ao mesmo tempo, a consciência pesou. Ele merece, murmurou. Sempre foi trabalhador. O nome de outra pessoa apareceu na conversa. E a Lívia? Perguntou Renata, insegura. Lívia era filha deles. Na época em que Renata foi embora, já era moça, estudando em outra cidade. Mesmo assim, a separação dos pais tinha mexido muito com ela. Joana respondeu. A Lívia andou muito magoada com você no começo. Ela ficou mais do lado do pai. Achou que ele não merecia o que aconteceu. Mas, com o tempo, acho que foi entendendo que a vida é mais complicada do que parece. Ela está estudando, trabalhando meio período, e sempre que pode ajuda o Otávio na fazenda, com as coisas de papel. Renata sentiu o coração apertar ao imaginar o pai e a filha juntos, cuidando da vida, sem ela. Ela, fala de mim? Perguntou, quase num sussurro. Fala pouco. Quando fala, se emociona. Não é raiva pura, Renata. É dor. Um dia, se você tiver coragem de olhar nos olhos dela e pedir perdão, acho que ela escuta. Renata não respondeu. As lágrimas já rolavam pelo rosto. Depois daquela ligação, os dias continuaram, mas algo mudou. Além da luta para pagar as contas, agora havia um desejo escondido de um dia, quem sabe, conseguir encarar o passado. O tempo foi passando. Meses viraram mais de um ano. Renata se acostumou à rotina modesta, ao ônibus cheio, ao salário curto, ao fogão simples. Até que, um dia, a dona do quarto e sala avisou. Renata, vou precisar do apartamento. Minha irmã vai vir morar aqui. Você tem um mês para desocupar, tá bom? Ela sentiu o chão balançar de novo. Um mês? É pouco tempo. Eu sei, mas não tenho o que fazer. É família. Espero que você entenda. Renata saiu da conversa com o mesmo velho medo no peito. Vou para onde agora? Começou então a procurar outro lugar para morar. Os preços estavam altos, o salário curto. Andou por vários bairros, conversou com gente de todo tipo. Quase sempre saía desanimada. Ou o lugar era muito ruim, ou muito caro. Numa dessas caminhadas, passou em frente a um prédio e olhou para cima. Era distante, mas o estilo lhe pareceu familiar. A fachada moderna, as varandas, as janelas grandes. Ela sentiu um arrepio, como se tivesse visto um fantasma do passado. Não teve coragem de se aproximar. Só apertou o passo e foi embora, repetindo para si mesma que certas portas, quando fecham, não se abrem mais.
Mal sabia que o destino já tinha começado a girar as engrenagens para colocá-la, justamente, de novo diante daquela mesma porta. E, enquanto Renata andava pela cidade tentando achar um lugar para morar, em outra parte da história, um homem calado, de mãos marcadas pelo trabalho, participava de um leilão que mudaria tudo. O salão do leilão era bem diferente de qualquer curral que Otávio já tinha conhecido. Em vez de bois, ali quem era vendido eram imóveis. Em vez de chapéus de palha, vários homens de terno. Mas, no fundo, a lógica era parecida. Quem entendia do assunto sabia a hora certa de dar um lance. Otávio estava um pouco desconfortável naquele ambiente. Não era o seu mundo natural, mas, nos últimos tempos, tinha se permitido aprender coisas novas. Depois da saída de Renata, ele podia ter se fechado. Em vez disso, decidiu se ocupar ainda mais. Começou a ir a cursos, a conversar com gente da cidade, a ouvir conselhos. Um gerente de banco lhe falou sobre diversificar investimentos, sobre não colocar tudo apenas na fazenda. Você tem uma base sólida na pecuária, Otávio, mas pode crescer mais se colocar parte do dinheiro em imóveis. Tem uns leilões bons, com oportunidade. É uma forma de segurança para o futuro, tinha sugerido. No começo, Otávio achou estranho. Mas, com calma, entendeu que poderia ser algo bom, não só para ele, mas para deixar uma estrutura mais firme para a filha, Lívia. E foi assim que, naquele dia, ele se viu sentado no meio de um salão cheio de gente que falava rápido, segurando uma plaquinha com um número. O leiloeiro foi chamando os lotes. Alguns terrenos, algumas casas, galpões. Otávio observava, anotava preços, comparava mentalmente. Até que uma descrição chamou sua atenção. Próximo lote, apartamento em bairro valorizado, padrão médio, sala, 2 quartos, boa localização, vista aberta, com garagem. Imóvel retomado por inadimplência em garantia. Valorado em tanto, lance mínimo em tanto. Enquanto o leiloeiro lia os dados, alguém entregou a Otávio uma folha com detalhes do imóvel. Ele olhou o endereço. Por alguns segundos, achou que tinha lido errado. Leu de novo. Rua, número, andar. Um frio correu pela espinha. Era o endereço do apartamento onde Renata tinha ido morar com Rafael. Ele se lembrava muito bem. Mesmo sem nunca ter pisado lá, tinha visto aquele endereço nos papéis do processo que correu na época em que ela saiu, quando algumas coisas tiveram que ser formalizadas. Conhecia o nome do bairro, sabia do prédio. Aquilo não era coincidência. Por um instante, pensou em ir embora. Parecia cruel demais aquele encontro entre passado e presente. Mas ficou. As palavras do gerente de banco voltaram à mente. Você precisa separar suas decisões emocionais das financeiras. Dinheiro não tem sentimento, Otávio. Ou é bom negócio ou não é. Respirou fundo e tentou olhar o papel apenas como um número. O preço de avaliação, o lance mínimo, a localização. De fato, parecia um bom negócio. O valor estava abaixo do que aquele tipo de imóvel costumava valer. O leiloeiro começou. Quem abre com o lance mínimo? Alguém levantou a plaquinha. Outro cobriu com um valor um pouco maior. O ritmo foi crescendo, mas ainda dentro de uma margem aceitável. Otávio olhava, calculava, o coração batendo um pouco mais rápido. Não sabia se era pelo dinheiro ou pelas lembranças. Numa pausa rápida, a voz de outra pessoa ecoou na cabeça dele. Era a de Joana, que certa vez tinha ligado. Meses antes, preocupada com Renata, Joana tinha tomado coragem e telefonado para Otávio, sem entrar em muitos detalhes, mas dizendo: Otávio, eu não tô ligando para você por fofoca, não. Tô ligando porque, goste você ou não, a Renata é mãe da sua filha. E eu tô vendo ela cair de um jeito que me preocupa. Ele ouviu em silêncio. Ela perdeu o apartamento que aquele homem tinha dado. Tá morando num lugar bem simples, trabalhando em loja. Não tô dizendo para você fazer nada. Só tô dizendo porque sei que seu coração é bom. Otávio tinha agradecido, sem prometer nada. Agora, sentado no leilão, com o papel do apartamento nas mãos, a lembrança daquela conversa voltou. Ele não sabia exatamente onde Renata estava morando naquele momento, se ainda na mesma cidade, se tinha ido embora. Mas sabia de uma coisa: aquele imóvel estava indo para mãos de alguém. Podia ser qualquer um. Podia ser ele. E então tomou uma decisão que misturava razão e uma espécie de acerto silencioso com o próprio passado. Levantou a plaquinha e deu um lance firme. Alguns segundos depois, outro homem cobriu. O leiloeiro olhou para a plateia.
incentivando. Mais algum lance? Otávio, com a respiração pesada, levantou de novo a plaquinha. Deu seu limite, o valor que tinha calculado como justo, sem se deixar levar por impulso. O outro homem hesitou. Pareceu pensar, conversou rapidamente com alguém ao lado. No fim, balançou a cabeça, desistindo. O leiloeiro bateu o martelo. Vendido. O salão voltou ao burburinho normal. Para muitos ali, era apenas mais um negócio concluído. Para Otávio, era o encerramento de um ciclo estranho. Tinha se tornado dono, legalmente, do símbolo da vida que Renata escolheu no lugar dele. Ao sair, assinou os papéis como sempre fazia, em silêncio, com atenção. O funcionário que o atendeu comentou: "Ótima compra, senhor Otávio. Esse apartamento é bem localizado. Vai ser fácil alugar." Ele apenas assentiu. No caminho de volta, olhou pela janela do carro para a cidade grande passando. Não se sentia vingado. Não tinha esse sabor. O que sentia era uma mistura de alívio e peso. Alívio por transformar uma lembrança dolorosa em algo concreto que poderia ajudar no futuro da filha. Peso por saber que por trás daquele móvel havia uma história que, queira ou não, sempre estaria ligada a ele. Quando contou para Lívia sobre o investimento, não entrou em detalhes sobre o passado da mãe. "Comprei um apartamento em leilão, filha. É bom diversificar. Um dia pode ser útil para você", disse, simples. Ela sorriu, orgulhosa. "O senhor tá ficando moderno, pai. Investimentos, leilão. Daqui a pouco tá dando curso." Os dois riram. Mas, no fundo, Lívia desconfiava que havia algo mais. Conhecia o pai e sabia que ele não entrava em nada sem motivo. Meses depois, o apartamento já regularizado foi entregue a uma imobiliária para ser administrado. Otávio fez um pedido. "Eu não quero envolvimento direto com o inquilino. Vocês cuidam de tudo, mas me avisem se tiver algum caso especial de alguém em dificuldade. Eu gosto de saber com quem tô lidando." A funcionária achou curiosa aquela preocupação, mas anotou. O tempo passou. O apartamento ficou algum período vazio, esperando o inquilino certo. Até que, um dia, o telefone de Otávio tocou. Era a mesma funcionária. "Senhor Otávio, apareceu uma interessada no seu apartamento. Ela parece estar apertada. Precisa sair com urgência de onde está. O cadastro dela é simples, não tem salário alto, mas parece responsável. O nome é..." Ela fez uma pausa, conferindo o papel. "Renata." O mundo pareceu ficar em silêncio por alguns segundos do outro lado da linha. Otávio fechou os olhos. "Renata?" repetiu. "Sim. A senhora Renata. Ela já morou nesse mesmo apartamento há alguns anos, quando era de outro proprietário. Comentou isso, emocionada, quando viu o lugar. Disse que foi uma fase marcante da vida dela." Otávio respirou fundo. "Ela sabe quem é o dono atual?" "Não. Aqui aparece só o seu primeiro nome nos registros internos. Para ela, é só proprietário." Houve um pequeno silêncio. A funcionária perguntou: "O senhor autoriza a locação?" Pelas regras padrão, o salário dela é um pouco baixo para o valor do aluguel, mas ela se compromete a manter tudo em dia. "Eu posso pedir mais garantia, se o senhor achar melhor." Otávio olhou pela janela da casa da fazenda, vendo o gado ao longe. Pensou em tudo. Na saída, no bilhete, nas noites de dor, nas piadas que ouviu, na dignidade que tentou manter. Pensou na filha, na ligação de Joana, no leilão. E respondeu: "Autoriza. Sem mais exigências. Só, não diga a ela quem é o dono. Não quero que ela se sinta constrangida. Tratem como um contrato normal." "Entendido, senhor Otávio. Vou providenciar tudo." Ele desligou com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado, porque sabia que, cedo ou tarde, a verdade poderia aparecer. Leve, porque, de alguma forma, sentia que estava fazendo o que achava certo, não derrubar ainda mais alguém que já tinha caído. E assim, os caminhos começaram a se fechar de novo. Renata voltaria para o apartamento que um dia tinha exibido como troféu. Só que, desta vez, como inquilina. E, sem saber, pagando aluguel para o homem que um dia chamou de caipira sem futuro. Quando a funcionária da imobiliária ligou, Renata estava sentada na beira da cama, cercada por caixas abertas. "Dona Renata, aqui é da imobiliária. A senhora ainda está procurando apartamento?" "Tô, sim", respondeu ela, com a voz cansada. "Apareceu uma oportunidade."
É um apartamento em um prédio bom, bairro tranquilo, com elevador, portaria. O valor está um pouco abaixo da média, porque o proprietário quer alguém responsável, mesmo que não tenha renda alta. Achei que a senhora poderia se interessar. Renata apertou o telefone entre os dedos. Mas, não deve ser nada parecido com aquele em que eu morei antes, né? Arriscou, mais por desabafo do que por esperança. Do outro lado, a atendente perguntou: a senhora já morou em prédio moderno, na região tal? Renata engoliu em seco. Já, faz tempo. Pois é justamente nesse prédio. Até verificamos aqui, por curiosidade, e o apartamento é o mesmo onde a senhora morou anos atrás. Claro, agora com outro dono. Renata ficou em silêncio. O coração disparou. Dona Renata, a senhora ainda está na linha? Tô sim. Respirou fundo. E, o senhorio aceita alugar para mim mesmo assim? Aceita. Já confirmei com ele. Ele pediu só que seguíssemos os trâmites normais. Se a senhora quiser, pode vir amanhã à imobiliária assinar o contrato e pegar as chaves. Quando desligou, Renata sentiu as lágrimas virem aos olhos sem que soubesse exatamente por quê. Era como se a vida estivesse lhe dando a chance de voltar ao cenário do erro. Mas, desta vez, de outro jeito. No dia seguinte, se arrumou com o melhor cuidado que podia. Não era mais a mesma mulher que entrou ali da primeira vez, ao lado de Rafael, cheia de certezas. Agora, as rugas eram um pouco mais profundas, o olhar mais cansado, mas também havia algo novo, uma humildade que só vem com as quedas. Na imobiliária, assinou um monte de papéis. Leu o contrato com calma. Confirmou dados, perguntou sobre prazos. Tudo correu de forma simples, quase burocrática. Até que a atendente disse: aqui, dona Renata, é a parte onde aparece o nome do proprietário. Não é obrigatório a senhora olhar, mas está aqui, caso queira. Empurrou o papel para mais perto dela. Renata não tinha interesse nenhum em saber quem era o dono. Para ela, tanto fazia. Mas, por curiosidade, baixou os olhos. E viu. Proprietário, Otávio. O tempo pareceu parar. Ela releu, achando que estava imaginando. O coração começou a bater tão forte que parecia que os outros podiam ouvir. Mais uma vez, os olhos correram pelas letras. Otávio. Não era um nome comum para ela. Era o nome do homem que um dia foi marido, companheiro, pai da sua filha, criador de gado, dono da casa simples com varanda. Era o nome que ela ligava a mãos calejadas, cheiro de curral, caminhonete velha. Agora, ali, era o nome associado a um apartamento moderno, em um prédio de alto padrão na cidade grande. A senhora está bem? Perguntou a atendente, vendo o rosto de Renata mudar de cor. Ela tentou disfarçar. Tô sim. É só que eu conheço esse nome. A atendente sorriu, sem imaginar a dimensão daquilo. O proprietário é muito correto. Faz tudo certinho, nunca atrasa impostos, não é desses que ficam perturbando o inquilino. A senhora deu sorte. Dei sorte, pensou Renata, com ironia dolorida. Assinou onde tinha que assinar, quase no automático. Pegou a via do contrato, as chaves, as instruções da imobiliária. Quando saiu na rua, precisou se encostar em uma parede por alguns segundos para respirar. A cabeça fervilhava. Ele comprou o apartamento que o Rafael me deu. O apartamento que eu usei para me exibir. O lugar que simbolizava a vida nova sem ele. A humilhação veio em ondas. Não porque Otávio tivesse feito algo contra ela. Ele não tinha batido a sua porta, não tinha esfregado nada na cara dela. Pelo contrário, estava quieto, discreto. A humilhação vinha de dentro, do confronto entre o que ela tinha dito no passado e a realidade que via agora. Caipira sem futuro. Era assim que, em momentos de impaciência e ilusão, ela tinha pensado nele. Agora, aquele caipira era dono do imóvel que ela só podia ocupar como inquilina, contando cada centavo. Passou o resto do dia num estado meio automático, levando caixas para o novo apartamento, abrindo armários, lembrando dos móveis que já não estavam mais lá, das risadas antigas que pareciam ecoar pelas paredes. À noite, ligou para Joana. Eu tô morando de novo no mesmo apartamento de antes, contou, sem rodeios. Como assim, Renata? Aquele que o Rafael te deu? O mesmo. Só que agora alugado. E, respirou fundo. E o dono é Otávio. Do outro lado da linha, Joana demorou alguns segundos para reagir. O Otávio. Tem certeza? Tá no contrato.
Preto no branco. Meu Deus. Renata deixou que o silêncio falasse um pouco. Depois continuou. Eu nem sei o que sentir. É tudo misturado. Vergonha, gratidão, raiva de mim mesma. Não sei se ele comprou isso para se vingar, para mostrar que venceu, ou se foi só um negócio. Joana pensou um pouco antes de responder. Conhecendo Otávio como eu conheço, eu duvido que ele tenha feito por vingança. Ele não é desse tipo. Ele sofre calado, mas não pisa em ninguém. Se comprou, foi porque viu valor. E, se deixou você alugar, foi porque não quis te negar um teto. Renata chorou em silêncio. Eu vou ter que pagar aluguel todo mês, Joana. Para ele. Eu não sei se consigo. Consegue, sim. Pensa que não é pagar para ele. É pagar pela sua própria paz. E, um dia, se esse encontro tiver que acontecer, acontece. Aí você aproveita para limpar o coração. No dia seguinte, a imobiliária ligou novamente. Dona Renata, o contrato está todo certo, mas o proprietário pediu apenas um detalhe, que, quando a senhora estiver instalada, possamos marcar uma visita para ele conhecer o estado do imóvel. É rotina, ele faz isso com alguns imóveis. Renata sentiu um arrepio. Ele, vem aqui? Sim, mas sempre com a gente junto, se a senhora preferir. É coisa rápida, só para verificar se está tudo em ordem. Pode ser na próxima semana? Ela quase disse não. Quase inventou uma desculpa, quase pediu para cancelar o contrato inteiro. Mas alguma coisa lá dentro disse que fugir de novo não ia resolver. Respirou fundo. Pode ser. Anotaram dia e horário. Desligando o telefone, Renata ficou olhando para as paredes nuas do apartamento. Era como se o passado estivesse batendo a porta, exigindo que ela, pela primeira vez, olhasse para ele de frente. No dia marcado, Renata acordou mais cedo do que o normal. Passou um pano no chão, arrumou as poucas coisas que tinha, abriu a janela para entrar ar. Não era vaidade, era respeito. No fundo, sentia que não ia receber só um proprietário, mas alguém que um dia tinha sido parte de tudo que ela era. Se olhou no espelho. Os anos tinham deixado marcas. Havia rugas que não havia antes, um cansaço diferente nos olhos. Mas também havia algo que nem ela tinha quando morava ali pela primeira vez, um olhar mais verdadeiro, menos iludido. Quando o interfone tocou, o coração quase saiu pela boca. Dona Renata. A imobiliária chegou com o proprietário, avisou o porteiro. Pode mandar subir, respondeu ela, com a voz que tentava não tremer. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Renata foi até a porta devagar. Respirou fundo uma última vez. Abriu. Na frente dela, primeiro, estava a funcionária da imobiliária, sorridente, segurando uma prancheta. Boa tarde, Dona Renata. Tudo bem? Cumprimentou. Atrás dela, um pouco mais afastado, estava Otávio. Ele parecia, ao mesmo tempo, o mesmo e outro. O mesmo, porque os traços eram inconfundíveis, o rosto firme, o olhar sereno, os ombros largos. Outro, porque estava diferente no jeito de se vestir, camisa bem passada, calça alinhada, sapatos limpos e também no jeito de se portar. Havia ali uma segurança que vem com quem atravessou dores e não quebrou. Por alguns segundos, os dois se olharam sem conseguir dizer nada. A funcionária, sem entender a profundidade daquele silêncio, quebrou o clima. Dona Renata, esse aqui é o senhor Otávio, proprietário do imóvel. Senhor Otávio, essa é a inquilina, Dona Renata. Ele foi o primeiro a falar. Nós já nos conhecemos, disse, simples, com a voz calma. A funcionária arregalou os olhos, surpresa. Ah, é? Que coincidência boa. Renata abriu um pouco mais a porta. Entrem. Foram até a sala. O ambiente estava simples, com poucos móveis. Uma mesa pequena, 2 cadeiras, um colchonete no quarto. Era visível que ela ainda estava recomeçando. A funcionária começou a fazer as anotações de praxe, estado das paredes, das portas, das janelas. Otávio caminhava devagar, olhando tudo, mas claramente mais atento a Renata do que ao apartamento. Em determinado momento, a funcionária perguntou: "O senhor quer que eu fique até o fim ou posso deixar vocês à vontade?" Já anotei o que precisava. Otávio olhou para Renata, como quem pergunta sem palavras se ela se sentiria melhor com uma testemunha. Ela respirou fundo. Pode deixar a gente. Da minha parte, tudo bem." A funcionária sorriu, aliviada com menos um compromisso, e disse:
Qualquer coisa, me chamem. Vou descer para ver outro imóvel. Quando a porta se fechou, o silêncio ficou ainda maior. Renata ficou de pé, sem saber onde colocar as mãos. Otávio, por sua vez, encostou-se levemente na borda da mesa, tentando parecer o mais simples possível. Ele quebrou o gelo. Eu não imaginava que a gente fosse se reencontrar assim. Ela riu de nervoso, com os olhos úmidos. Eu também não. Aliás, eu não imaginava reencontrar você de jeito nenhum. Achei que você procurou a palavra. Que você tivesse apagado meu nome da sua vida. Otávio pensou um pouco antes de responder. Nome da gente que fez parte da nossa história, a gente não apaga. A gente só aprende a conviver com ele de outro jeito. Ela baixou os olhos. Quando eu vi seu nome no contrato, eu quase desisti de alugar. Senti vergonha. Pensei que você tinha comprado isso aqui só para me mostrar que venceu, que estava por cima. Ele balançou a cabeça. Não comprei por isso, não. Comprei porque era um bom negócio. E, depois, quando soube que você queria alugar, podia ter dito não. Mas não achei justo negar um teto para você. Renata não conseguiu segurar as lágrimas. Você tinha todos os motivos do mundo para querer me ver no chão, Otávio. Eu sei o que fiz. Sei das palavras duras que falei, sei do jeito que fui embora, do bilhete frio. Você não merecia aquilo. Ele ficou em silêncio, deixando que ela falasse. Eu fui orgulhosa, iludida. Acreditei que esse apartamento aqui era símbolo de quem eu queria ser. E, por ele, larguei quem sempre esteve do meu lado. A voz falhou. Eu sinto muito. Não sei se um dia você consegue me perdoar, mas eu precisava dizer. Otávio respirou fundo, os olhos brilhando um pouco. Renata, eu não vou mentir. Doeu. Doeu muito. Não só pela saída, mas pelo jeito. Pela sensação de ser trocado, comparado, diminuído. Levou tempo para eu conseguir dormir direito de novo. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Eu imagino, murmurou. Mas, ao mesmo tempo, foi naquela fase que eu mais cresci. Eu precisei olhar para mim, para minha vida, para a fazenda, pro jeito que eu fazia as coisas. Comecei a estudar mais, ouvir mais quem entendia de negócio. Fiz cursos, aprendi sobre comunicação, sobre finanças. Como se diz, dei um tratamento na minha própria cabeça. Sorriu de leve. Hoje, graças a Deus, a fazenda tá bem melhor. Diversifiquei. Entrei nesse mundo de imóveis, não porque eu queria virar rico da cidade, mas porque entendi que precisava cuidar melhor do futuro da Lívia. Essa dor que eu passei virou combustível. Renata ouviu tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Então, ela falou, devagar. No fim das contas, eu saí da sua vida achando que estava indo atrás de um homem melhor, e foi você quem se levantou, cresceu, se fortaleceu. E eu tô aqui, pedindo para morar de aluguel num lugar que um dia usei para me exibir. Otávio não confirmou nem negou. A vida dá voltas, Renata. Às vezes, a gente só enxerga isso muito tempo depois. Ela respirou fundo. Se for desconfortável para você, eu posso procurar outro lugar. Eu não quero te trazer lembranças ruins cada vez que chegar o dia do aluguel. Eu não quero que a sua melhora tenha que passar por essa visão de mim aqui. Otávio pensou com calma. Eu não vou dizer que é fácil. Ver você aqui, nesse mesmo lugar, traz muita lembrança. Mas eu também aprendi uma coisa nesse tempo. Vingança não cura ferida. E eu não comprei esse apartamento para te humilhar. Quando soube que era você querendo alugar, eu tive a chance de dizer não. E, se eu tivesse muito magoado, teria feito isso. Mas não fiz. Isso diz mais sobre o que eu sinto hoje do que qualquer discurso. Fez uma pausa e continuou. Eu não quero nada de você além do que já está no contrato. Que cuide bem do imóvel e pague o combinado. O resto é entre você e Deus. E entre você e sua própria consciência. Renata chorou mais forte. Você é muito melhor do que eu fui. Confiou, sem tentar esconder. Otávio ergueu os olhos para ela. Eu só escolhi não deixar o pior de mim mandar. Porque o pior de mim queria que você tivesse visto meu nome no contrato e saísse correndo de vergonha. O melhor de mim preferiu te dar uma chance de ter um lugar digno para recomeçar, mesmo que fosse aqui, onde tudo começou a se perder. O silêncio que veio depois não era mais pesado, mas profundo. Renata então perguntou. E a Lívia? Ela sabe que eu tô aqui? Ele hesitou. Sabe que você alugou um apartamento meu na cidade. Eu contei, sem detalhes.
Ela ficou mexida. Disse que, quando estivesse pronta, queria falar com você. Os olhos de Renata se encheram de novo. Eu sinto tanta falta dela, confessou. Mas nunca tive coragem de procurar. Tinha medo de receber na cara tudo o que eu merecia ouvir. Otávio a olhou com firmeza, mas sem dureza. Ela sofreu. Muito. Mas ela te ama. Raiva de mãe e pai é um tipo de raiva que, no fundo, sempre abre espaço para saudade. Só que ela tem medo de você aparecer de novo e ir embora mais uma vez. Renata abaixou a cabeça. Eu não vou mais embora. Eu não tenho mais para onde fugir. Cansei de fugir de mim. Otávio deu um pequeno sorriso de canto de boca, como quem entende. Talvez seja a hora de vocês duas conversarem. Não precisa ser hoje, nem amanhã, mas, logo. Ele se levantou devagar. Eu não vim aqui para te julgar, Renata. Vim como proprietário, mas não tinha como fingir que não te conheço. Eu não quero mal para você. E não quero que você viva se punindo o resto da vida. Se arrependimento já te mudou por dentro, ele já cumpriu parte do papel. Antes de ir embora, porém, decidiu dizer algo que guardava só para si. Ah, tem uma coisa que você não sabe. Ela olhou, curiosa. Quando aquele apartamento aqui foi a leilão, eu fui lá comprar. Eu já sabia que ele tinha sido seu. Podia escolher qualquer outro, mas comprei esse. E não foi por raiva. Foi porque eu sentia que, de algum jeito, precisava encerrar esse capítulo. Transformar a dor em tijolo, em parede, em algo prático. E, quando a Joana me ligou falando que você estava mal, eu prometi para mim que, se um dia tivesse chance de te estender a mão sem machucar meu orgulho, eu faria. Renata levou as mãos à boca, surpresa. Então, você comprou sabendo? Sabendo, confirmou ele. E, quando a imobiliária falou seu nome, eu só pedi uma coisa, que não te contassem quem era o dono. Você não estava em condição de passar por mais humilhação. Se a vida já tinha te colocado no chão, eu não precisava te empurrar. Ela chorou, mas agora havia ali uma gratidão profunda misturada à vergonha. Eu não mereço isso. Ninguém merece perdão, Renata. Perdão é a escolha de quem perdoa. E eu escolhi não carregar esse peso mais. Ele caminhou até a porta. Fica em paz. Cuida de você. Cuida desse lugar como se cuidasse de uma parte da sua história que pode ser ressignificada. E, quando estiver pronta, fala com a Lívia. Ela merece ouvir a sua versão olhando nos seus olhos. Saiu sem bater a porta forte, sem virar as costas de forma teatral. Saiu como quem, finalmente, tinha colocado um ponto final naquele capítulo, sem necessidade de ponto de exclamação. Nos dias que se seguiram ao encontro com Otávio, Renata quase não pensava em outra coisa. Cada canto do apartamento parecia contar uma história diferente. A sala lembrava as tardes em que olhava pela janela se achando superior por morar ali. O quarto lembrava as noites em que acreditava cegamente na segurança das promessas de Rafael. A cozinha lembrava as refeições em que, pela primeira vez, experimentou o gosto de uma vida sem preocupações, para depois provar o amargor das dívidas e do abandono. Agora, tudo isso se misturava com a imagem de Otávio em pé ali, sem gritar, sem apontar o dedo, apenas sendo firme, de um jeito difícil de entender, generoso. Ela se sentia humilhada, sim, mas não pela atitude dele. Pela própria história. Pela consciência de ter trocado quem era por um papel de aparência que não durou. Depois de muito caminhar de um lado para outro dentro de casa, um dia pegou o telefone, respirou fundo e discou um número que tinha guardado, mas não usava fazia tempo, o de Lívia. Chamou algumas vezes. Ela quase desligou antes de cair na caixa postal. Mas, de repente, ouviu a voz. Alô? Renata engoliu em seco. Lívia, é a mãe. Houve um silêncio pesado do outro lado. Renata quase ouviu o coração da filha batendo, mesmo à distância. Oi, respondeu Lívia, enfim, com a voz contida. Eu sei que você pode não querer falar comigo. E se for o caso, eu desligo. Eu precisava ouvir sua voz, disse Renata, já com lágrimas escorrendo. Lívia suspirou. Eu achei que você nunca mais fosse ligar. Eu também achei que nunca mais ia ter coragem. Mas a vida me trouxe de volta para um lugar que eu nunca imaginei. E, algumas verdades ficaram claras demais para eu continuar fugindo. A filha ficou em silêncio, esperando. Renata continuou. Eu tô morando, de novo, naquele apartamento da cidade. Só que agora, alugado. E o dono é seu pai. Dessa vez, quem pareceu surpresa foi Lívia.
Eu sei. Ele me contou, confessou. Renata se assustou. Contou? Contou. Mas não falou mal de você. Só disse que te alugou um apartamento, que você estava recomeçando. Eu até perguntei se ele achava certo você voltar para aquele lugar. Ele respondeu que certo ou errado era coisa da consciência de cada um, mas que negar um teto não ia consertar nada. Renata levou a mão ao peito. Ele é muito melhor do que eu fui com ele. Lívia não discordou, mas também não atacou. Apenas disse: o pai sofreu muito, mãe. Eu vi. Eu estava perto. Mas ele nunca deixou ninguém te xingar na frente dele. Quando começavam a falar, ele mudava de assunto ou ia embora. Uma nova onda de lágrimas desceu pelos olhos de Renata. Eu não merecia nem isso. Merecer, ninguém sabe. Mas foi o que ele fez, afirmou Lívia. As duas ficaram alguns segundos em silêncio, cada uma lutando com as próprias emoções. Renata, então, tomou coragem. Lívia, eu não tô te ligando para me justificar. Porque, por mais que eu explique, nada muda o fato de que eu te deixei sem mãe por um tempo, deixei seu pai sem esposa. Só que eu preciso te pedir perdão. Não só pelo que eu fiz, mas pelo tempo que demorei para admitir que errei feio. Lívia respirou fundo, a voz embargada. Você machucou muito a gente, mãe. Quando você foi embora, eu me senti descartada. Como se nem eu nem o pai fossemos suficientes. Eu vi ele chegar tarde, de olhos vermelhos, fingindo que era poeira do curral. Eu guardei muita raiva de você. Renata ouviu sem se defender. Deixou que cada palavra entrasse. Eu entendo, murmurou. E aceito cada uma delas. A filha prosseguiu. Mas o tempo passou. Eu fui crescendo, conhecendo outras histórias, vendo gente fazendo coisa ainda pior. Entendi que ninguém é um erro só. Que as pessoas erram tentando acertar para si mesmas, mesmo quando atropelam os outros. A raiva que eu tinha foi diminuindo e deu lugar a uma saudade que eu não sabia o que fazer com ela. Renata apertou o telefone. Eu também senti muita saudade. De você, do seu jeito de rir, da nossa bagunça na cozinha. Eu achava que tinha perdido o direito de lembrar dessas coisas. Lívia se emocionou. Ninguém perde o direito de lembrar, mãe. O que a gente precisa aprender é o que fazer com essas lembranças. Houve um intervalo. Então, de repente, Lívia perguntou. Você aceitaria que eu fosse aí te ver? Renata levou alguns segundos para responder, a voz falhando. Eu adoraria. Mas só se você tiver certeza. Não quero te machucar de novo. Eu não tenho certeza de nada na vida. Só tenho certeza de que eu preciso te olhar nos olhos para conseguir seguir em frente. Seja para perdoar, seja para entender. A gente pode começar por aí. Combinaram dia e horário. Na data marcada, Renata arrumou de novo o pequeno apartamento alugado, como tinha feito para receber Otávio. Dessa vez, porém, o nervosismo era ainda maior. Era a filha. Era uma história de mãe e filha interrompida por escolhas duras. Quando a campainha tocou, o coração disparou. Abriu a porta e viu Lívia. Estava mais adulta, mais firme, com traços que misturavam pai e mãe. Tinha o olhar de Otávio, mas a forma de segurar o cabelo lembrava Renata. Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando, sem saber se abraçavam, se pediam desculpa, se sorriam. Quem decidiu foi Lívia. Deu 2 passos à frente e abraçou a mãe com força. Renata retribuiu, chorando. Me perdoa, filha, repetia, baixinho. A gente vai se perdoando aos poucos, mãe, respondeu Lívia, também emocionada. Hoje, eu só queria sentir que ainda tenho mãe. Sentaram-se à mesa. Conversaram por horas. Renata contou, sem exagerar, como foi se deixar levar pelas promessas de Rafael, como se sentiu poderosa morando ali, como foi duro ver tudo desmoronar. Não tentou colocar a culpa toda em ninguém. Assumiu sua parte. Eu não tô te contando isso para que você tenha pena de mim, explicou. Tô contando porque sempre achei que você merecia ouvir a verdade inteira, não só o pedaço que chegou aí no interior, através de comentário de um, de outro. Lívia ouviu com atenção. Eu não tenho pena. Tenho tristeza por ver o que a ilusão faz com a gente. Mas, ao mesmo tempo, fico aliviada de ver que você não ficou parada na dor. Tá recomeçando, mesmo que seja difícil. Em determinado momento, Lívia olhou em volta. É estranho estar aqui de novo. Eu vim te visitar uma vez, na época em que isso aqui era cheio de coisas caras, de decoração escolhida por outro. Eu me sentia deslocada.
Não parecia a nossa família. Agora, tá vazio, mas tá mais sua cara. Mais simples, mais verdadeiro. Renata sorriu, pela primeira vez com leveza naquele dia. Quem diria que eu ia ouvir da minha filha que um apartamento vazio é mais minha cara do que cheio de luxo? Lívia completou. O luxo não combinava com quem você é de verdade. Não que a gente não mereça conforto. Mas conforto com raiz é diferente de brilho só de enfeite. As duas riram, enxugando as lágrimas. Depois de algumas horas, quando Lívia se levantou para ir embora, fez uma proposta. Pai vem à cidade semana que vem para resolver umas coisas do apartamento. O que você acha da gente tomar um café nós três? Sem obrigação de nada, só para todo mundo se olhar de novo, agora que as máscaras caíram. Renata hesitou. Será que ele vai querer? Vai. Eu conheço o pai. Ele diz que tá em paz com você. E acho que vai ser bom. Não para voltar ao que era, acrescentou, mas para construir algo novo, respeito, talvez amizade. E, para mim, como filha, vai ser um alívio ver que vocês conseguem ficar no mesmo ambiente sem ferir um ao outro. Renata assentiu, emocionada. Então vamos tentar. Na semana seguinte, sentaram-se os três em uma padaria simples, perto do prédio. Nada de grandes alardes. Só um café, alguns pães, olhares que se encontravam de novo. Não houve cena, nem drama. Houve sinceridade. Otávio e Renata falaram pouco do passado e mais do presente. Contaram coisas sobre o trabalho, sobre a saúde, sobre como a vida tinha seguido. Lívia, no meio, sorria, ainda com um resto de tensão, mas visivelmente aliviada. Em certo momento, Renata olhou para os dois e disse: Eu sei que nunca mais vai ser como antes. E talvez nem precise ser. O que eu queria, de verdade, era isso aqui, poder olhar para vocês sem medo, sem fingimento. Saber que, apesar de tudo que eu fiz, vocês não se transformaram em pedra por minha causa. Otávio respondeu: A vida não é conto de fada, Renata. Mas também não é só castigo. Às vezes, a gente não volta pro capítulo antigo. A gente escreve outro. Com mais cautela, mais verdade, menos ilusão. Lívia completou: Eu só agradeço por a gente estar aqui, vivo, podendo escolher ser melhor do que foi ontem. Com o tempo, aquela cena deixou de ser novidade e virou algo mais natural. Renata continuou morando no apartamento, agora com uma relação diferente com ele. Não era mais o troféu da sua vaidade. Era o símbolo do lugar onde caiu e, ao mesmo tempo, de onde começou a se levantar. Otávio seguiu cuidando da fazenda, dos investimentos, da vida dele. De vez em quando, passava pela cidade, resolvia algo do apartamento, tomava um café com a filha e, às vezes, com a ex-esposa também, num clima de respeito. Não voltaram a ser marido e mulher. E nem precisavam. O que renasceu ali foi algo silencioso, mas muito forte. O reconhecimento de que cada um tinha errado e acertado sua maneira, e que era possível seguir em frente sem carregar correntes de mágoa. Renata, por sua vez, nunca mais chamou ninguém de sem futuro por ter uma vida simples. Tinha visto de perto como o mundo dá voltas, como o brilho rápido apaga, e como a constância vale mais do que qualquer promessa. O maior ponto de humilhação dela não foi pagar aluguel pro ex-marido. Foi encarar que tinha trocado o que era verdadeiro por uma fantasia. E, ao mesmo tempo, o maior ponto de recomeço foi perceber que, mesmo depois de tudo, ainda havia gente disposta a oferecer a ela uma segunda chance. Gente como Otávio. Gente como a filha, Lívia. Gente como a própria vida, que, às vezes, usa exatamente o lugar da nossa queda para levantar a gente de novo, só que de um jeito diferente. E aquele contrato de aluguel, que no começo parecia engasgar o ar do apartamento, com o tempo virou apenas um papel. Importante, mas não definitivo. Porque o verdadeiro contrato que se renovou ali foi outro, o compromisso interno de nunca mais se deixar guiar só pelo orgulho e pelas aparências. Se você chegou até aqui, acompanhando a história da Renata, do Otávio e da Lívia até o fim, sabe como as voltas da vida podem ser duras, mas também podem ensinar muito. Se essa história tocou o seu coração, aproveite para deixar o seu like, porque isso ajuda demais a manter o canal vivo e levar essas reflexões para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas histórias. E eu quero saber quem realmente ficou até o final. Escreve nos comentários a palavra perdão. Só essa palavra. Assim eu vou saber que você caminhou comigo até a última linha dessa história. Muito obrigado por ouvir até aqui. Fique com Deus e até a próxima.